Inclusive, você tem episódio de pirâmide nesse... Não, mas uma segunda temporada seria Porra, legal. A pirâmide é um dos mistérios mais misteriosos que tem, cara. Falar pra sondar, né, como construir as pirâmides, Sim, né? Isso aí é uma discussão, isso é um negócio... Tem vários meios, né? Se você entrar nisso... Eu acho que já existe... Entre os geólogos, eu acho que já existe um consenso do mais aceito. Mas você vai ter outros... explorando outras possibilidades. Porra, o que eu sei é que os caras pegavam uns troncos, botavam as pedras em cima, vinha carregando Com lá da água. casa do caralho. Eles faziam um rio, eles criavam um rio até as pirâmides e iam transportando as pedras Mas eu já vi pelos rios. uns documentários de uns caras que pirem refutar isso e tem uns caras inteligentes que falam, mano, isso não é isso. Tem muitas outras coisas que isso não explica, entendeu? Mas aí é a galera que quer cair em ET, né, mano? Não sei, cara. É que às vezes... Com certeza é. Mas você acha que tudo que a gente acha que é certo agora é realmente certo? Vai que no futuro é ET mesmo, tá ligado? Não, cara, eu acabo de postar um documentário sobre isso no YouTube, sobre a possibilidade de ter vida alienígena. E assim, a possibilidade de existir um ser com primeiro a vontade dele querer intervir construindo as pirâmides. Por quê? Sabe quantas vezes... Se um ser é inferior... Quantas vezes você já parou pra trocar uma ideia com uma formiga? A gente mata. A gente ignora, ou mata ou ignora. A gente reconhece que ali existe uma civilização, uma pequena civilização, onde cada formiga tem uma relação. Guerras mundiais. Elas trabalham em conjunto, mas a gente não para, porque a gente sabe que a gente tá num nível muito acima. Uma civilização que tem a capacidade de viajar entre o sistema solar, entre as galáxias, ela já tá num nível tão acima que foda-se as pirâmides que a gente tá construindo. Dane-se, sabe? Se ela já é um tipo de civilização tipo 1, que consegue utilizar toda a energia do próprio planeta, ou tipo 2, que consegue consumir a energia da estrela, ela tem tipos de civilização? Tem os 3 tipos, né? O tipo 1 é o tipo de civilização que já consegue utilizar de maneira sustentável todos os recursos do seu planeta. A gente não é nenhum. Alguns especialistas dizem que a gente está ali nos 70 e poucos %. Tá. Do 1. O segundo é uma civilização que consegue utilizar toda a energia da sua estrela natal. Sua estrela que te ilumina. No nosso caso seria o Sol. Solar, né? No nosso caso seria o Sol, mas se você tiver um sistema com 2 sóis, você pode ter 2 sóis. E uma tipo 3... Como é que é? Se você tiver um sistema com 2 sóis, daí você tem 2 sóis. Aí você tem a energia de 2 sóis. Isso, faltou o complemento. E uma tipo 3 é uma que consegue utilizar toda a energia da galáxia. Caralho! E aí imagina um ser que consegue utilizar a energia da própria galáxia, como que ele vai olhar pra gente? Ele vai olhar pra gente e falar, lá que bonitinho, eles estão empilhando pedras uma em cima da outra ali, que legal. A gente não vai ser relevante pra essa galera. E outra, tem ainda uma questão mais profunda, sabe? Quais as chances de acontecer em outro planeta tudo que aconteceu na Terra até o ser humano chegar onde chegou? É improvável, é muito improvável. Assim, eu tenho certeza que existe vida fora da Terra. E a mesma certeza eu tenho de que essa vida não se parece nada com a gente. Porque... assim, a quantidade de barreira que o ser humano teve que ultrapassar pra chegar aonde a gente chegou, pra existir o ser humano, sabe? Quantas coisas tiveram que acontecer numa ordem específica ao decorrer de 4,5 bilhões de anos, num planeta que tá à distância específica do Sol, que tem uma composição química específica, com água e o caralho, sabe? Isso não, assim, por mais que a gente tenha planetas parecidos com a Terra, diversos planetas parecidos com a Terra, a gente tem uma timeline muito específica de coisas para o ser humano nascer. Sim. Não é só a vida. Até eventos tipo cometas que podem mudar toda a história de um planeta, né? Você teve asteroides que se chocaram com a Terra, que resetaram a vida na Terra diversas vezes. Se os dinossauros não tivessem sido extintos, é possível que o ser humano não existisse. Porque os dinossauros caçavam os primeiros mamíferos. Então, o ser humano ele descendeu de uma espécie de mamífero que só conseguiu prosperar porque os dinossauros não existiam mais. Então, você tira uma pecinha desse quebra-cabeça e você desmorona todo o resto. Entendeu? Você não tem como, cara. Concordo. A probabilidade de ter outro humano no outro sabe, cérebro é uma coisa... Tipo assim, o ser humano, criaturas mais complexas na Terra elas dependem do oxigênio, porque a gente tem uma coisa chamada mitocôndria, que tira energia do oxigênio. E a maior parte do gás que a gente respira, da nossa atmosfera, tem oxigênio.
Então, a gente arrumou uma forma, todas as criaturas complexas só conseguem crescer do tamanho que elas crescem por causa que elas utilizam energia do oxigênio. A gente usa o oxigênio para quebrar as moléculas dos alimentos que a gente come. Toda criatura complexa faz isso. Então, se você não tem um planeta que não tem oxigênio, você já não vai ter a mitocôndria. Entendeu? E a mitocôndria nasceu de uma mutação ali que poderia não ter acontecido. Sabe quantas coisas tiveram que acontecer para o ser humano existir? Então, assim, quais as chances de existir um ser sequer parecido com a gente fora do universo? Eu acho que, em teoria... Que viagem, com certeza. Muito louca essa porra. Com certeza, uma viagem foda. Eu acho que, em teoria, se tiver um sistema solar idêntico à Terra, é possível que... Mas vai que o... Mas aí muda uma coisa aqui na Terra, já não tem os seres humanos. Vai que nessa outra Terra aí, quem tem inteligência são os cachorros. E eles criam humaninhos. Então, mas mas assim, aí você tem que entender que assim, o nosso cérebro só conseguiu crescer ao ponto da gente transformar o mundo como a gente transformou por causa do fogo. Porque a gente, o ser humano... E a gente só conseguiu o fogo também por uma coisa muito específica. É engraçado quando você pensa que, por exemplo, antigamente, as mulheres... começou a ter muito parto em que a criança morria e isso matava as mulheres, porque a cabeça do ser humano começou a crescer demais, o nosso cérebro começou a crescer demais. Então, por que o bebê humano ele é tão frágil? Porque uma coisa que a evolução fez com que as mulheres começassem a ter os filhos cada vez mais cedo, porque a cabeça estava menor, porque elas estavam morrendo no parto. Isso aconteceu numa época em que o cérebro começou a crescer, a cabeça humana começou a crescer. Então, o nosso bebê, o fato da gente ter que se unir com outro humano para cuidar dessa criança que é muito frágil, fez com que a gente também evoluísse mais como sociedade. A gente teve que se unir mais para cuidar desse ser indefeso. Então, houve uma época que a gestação não era de 9 meses. Não, a gestação dos nossos antepassados era coisa de 2 anos. No livro Sapiens, o Yuval Harari fala isso. Chegava a 2 anos, assim, dos nossos antepassados. Caralho, nasceu uma criançaça já. Então, tipo, só que isso, acho que talvez até antes do Sapiens, ou não sei se foi no Sapiens, eu não lembro se foi antes do Sapiens ou se já foi com o Sapiens. Se eu não me engano, foi com o Sapiens que aconteceu essa mudança. E isso foi essencial pra gente começar a se unir também. Eles acreditam, né, que a gente começou a se unir mais, porque a gente precisava cuidar daquele ser indefeso que é o bebê humano. O bebê humano é um dos seres mais indefesos que existe. A maioria das espécies já nasce... O bicho já se vira, já consegue se virar, entendeu? O antílope já nasce, mano, trotando. Entendeu? O ser humano demora pra aprender a andar, saca? Sim. Ele é muito frágil. Então, isso foi essencial, né? Pra a gente se juntar e criar uma sociedade ali pra cuidar dessa criança. Caralho, Muito louco, né? Pensar nessas coisas. Então pensa como tudo aconteceu de uma forma muito específica pra gente conseguir evoluir e se juntar como sociedade, passar conhecimento adiante. Tudo aconteceu de uma forma muito específica, muito única. Eu acho improvável que isso tenha acontecido. Faz sentido, eu concordo com você. Da mesma forma. Não é só uma coisa que precisaria ter acontecido de um jeito. São bilhões, sim. bilhões e bilhões de coisas que deveriam ter acontecido de uma forma específica para gerar um ser como ser humano no planeta como a Terra. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se um dia a gente encontrar uma raça alienígena, a gente vai conseguir encontrar muitas similaridades com elas. Eu acredito. Talvez. Os cientistas dizem que você só consegue sair do seu planeta se você tiver conhecimento da matemática. Então, uma civilização precisa da matemática para conseguir explorar outros planetas, para ter tecnologia. Deles vai entender matemática. Então com outros símbolos, de outro jeito. Mas vai ter uma conexão com a gente. Mas isso se tiver uma civilização inteligente, que chegue ao ponto de ser inteligente. Sim. Né? E aí tem que ver qual a relação dela com o ambiente, né? Se é a mesma... O ser humano, ele só evoluiu porque a gente tem a curiosidade. Nós somos um ser curioso. Então a gente precisa da curiosidade. E a curiosidade, será que ela só não existe com o cérebro? Será que o cérebro não é o único órgão capaz de criar a curiosidade da forma que ela criou no ser humano, ao ponto de querer descobrir de onde a gente veio, como as coisas foram criadas, que é isso que faz com que a gente queira explorar, entender mais sobre a nossa origem? A gente precisa dessa curiosidade, entendeu? Mas... Que outras espécies têm essa mesma curiosidade que o ser humano? Você tem uma curiosidade do ambiente que você tá, mas a curiosidade de saber a sua origem, de onde você veio, isso é só o ser humano. A gente é o único que tem essa capacidade. A vida, vamos lá. Existe algum tipo de... não é teoria. Quando é menos que teoria, é o quê? É uma hipótese. Uma hipótese. Então, existe alguma hipótese de que haja vida... em outros planetas e tal, coisas que a gente já consegue observar, mas que a gente nem entenda que aquilo é vida?
Então, Por exemplo, é tipo um porque troço meio Cthulhu, então, assim. no documentário lá que eu postei, eu falo isso. Primeiro, vamos entender, tipo, pra gente achar a vida fora, vamos entender o que é vida. É, o que é vida. Sabe? O que é vida? É só o filamento de DNA e RNA? Tem um filamento de DNA e RNA, você tá vivo. Mas aí, tipo, o vírus tem... só que o vírus precisa de um hospedeiro. Então, você pode definir... A galera gosta de definir vida como, sabe? Você tem que passar por vários tipos de processo durante a sua existência para ser considerado uma criatura viva, sabe? Você tem que crescer, você tem que deixar descendentes, você tem que reagir ao ambiente. Tem uma série de coisas. E aí, como que a gente vai observar isso como vida? A vida, como a gente conhece, precisa da água. Mas aí eu até falo no documentário, e aí? Por exemplo, em Titã, que tem rios de metano. O metano também pode ser um solvente. O nosso solvente é a água, mas a gente poderia usar o metano como solvente. E será que ele daria origem junto com... porque a gente sabe que a vida na Terra, a gente já conseguiu replicar, né, a vida. O cientista ganhou até um Nobel por causa disso. De que ele juntou as condições que ele acredita que tinham na atmosfera na época em que a vida surgiu na Terra. Ele colocou minerais, adicionou energia elétrica, a temperatura mais ou menos naquela época e matéria orgânica, acho que aminoácidos, não sei se foram aminoácidos ou proteínas que começaram a surgir. Ah, eu vi essa experiência, sim. Fizeram um balão gigantesco. Isso. E aí, então assim, a gente já conseguiu replicar uma das formas com que a gente acredita que a vida surgiu. Podem ter sido em fossas vulcânicas, sei lá, vulcânicas, no fundo do mar, que eles acreditam que também, lá, que eles acreditam que também ali eles conseguiriam tirar a energia dos nutrientes ali que sai dessa água quente, dessa coisa que vem de dentro da terra. Fazia o processo do estômago pra eles. Né? Então assim, eu acho que dá pra existir talvez vida de outra forma, mas aí a gente pensar como essa vida vai evoluir. A galera acredita muito que a gente, por exemplo, a gente vai achar vida, bem provável que a gente ache vida no nosso próprio sistema solar, né? Caralho. A Europa, uma das luas, a Europa é de, acho que Júpiter. É de Júpiter, né? Se Ou não me Saturno, engano. eu não lembro. Não, acho que a Europa é de Júpiter. Ele só falou qualquer planeta, cara. Não, acho que é de Júpiter. Falei o que eu achava que era a probabilidade maior de ser, tá? Titã é uma lua de Saturno e Europa, se não me engano, é uma lua de Júpiter. E eles conseguem... E tem várias achaduras ali de gelo. Eles acham que tem água em estado líquido. O que será que pode estar nadando ali, sabe? Eu acho que é bem capaz que a gente encontre vida no nosso próprio sistema solar. Mas uma vida nem um pouco complexa. Uma vida, sei lá... Microscópica. Microcelular, não sei. E assim, unicelular, tem um lance talvez. que a gente já falou aqui no Flow, a gente pode ter falado merda também, porque né, não somos cientistas nem nada. Eu também Mas posso estar falando várias merdas. Tudo bem, mas é que acho tu pelo que você menos não, estudou porque pra você caralho, estudou, né? Não, os temas que eu estudo eu sei o mínimo suficiente, velho. A gente tava discutindo sobre matéria e antimatéria. Viajando, na verdade, não era nem discutindo. Antimatéria é algo que dá pra gente observar do jeito que a gente, com a tecnologia que a gente tem hoje? Eu sei lá, mano. Imagina se existe não dá. A gente observa porque a gente sabe que existe. Né? O que a gente sabe que existe? Antimatéria. Existe antimatéria? Eu acho que existe. Eu posso estar falando Não merda. sei se a a gente tem essa certeza toda, não. Porque é o que a gente chama... O que seria o antimatéria? Tipo um buraco negro é antimatéria porque ele engole matéria? Não. Antimatéria é uma matéria que quando choca com a matéria, ela se anula. Então, a gente tem os neutrinos, né? Os neutrinos, eles... Acho que existe antimatéria sim. Não, então, mas isso não é antimatéria. Ele ainda tem uma massa, mas é quase Mas acho que insignificante. eles chamam de... Não sei. Por exemplo, nisso que você citou, tem os neutrinos, que eles são... Eles conseguem captar os neutrinos porque normalmente eles são o primeiro tipo de molécula, se não me engano, que sai fora de uma estrela quando ela entra em supernova. E aí eles passam pela Terra, a gente sabe que quando vem uma onda de neutrinos é porque teve alguma explosão de supernova e a gente consegue captar essa porra num tanque com sei lá o que a galera juntou no Cosmos, mostra isso, que eles usam esse tanque gigantesco, cheio de bola, pra capturar os neutrinos, mas é porque ele é muito difícil, ele não se choca com nada, ele atravessa quilômetros de rocha sólida, de matéria sólida. Ele não é uma matéria que interage com quase nada. E a gente descobriu como aprisiona o cara. Mas se a gente tem como detectar é porque ainda tem
A gente conseguiu como detectar elas. Ele passa direto. Ele passa por isso, mas a gente, opa, passou. Entendi. Ele aciona ali. Como é, que Detecta a alguém, energia do negócio. como é que alguém viajou que existia a porra do neutrino? Ah, né, ele cara? fez, talvez ele tenha feito esse tanque tentando buscar outra coisa e achou os neutrinos. Como a maioria das coisas na ciência, né? Acontece, pode Não, ter acontecido por acaso. Os caras, eles têm várias teorias matemáticas, elas fazem previsões. E aí eles testam com experimentos. Eles falam, às vezes eles eles fazem as contas e falam, bem, se tá faltando um cara aqui pra fazer essa conta ter sentido, pra fechar isso. E é o caso da matéria escura, né? E energia escura. Basicamente eles veem que ali. Agora eu não sei se é a matéria escura ou energia escura. Eu sempre confundo os dois, mas acho que a energia escura ou a matéria escura, eles falam, por exemplo, na Via Láctea. Tem os dois, tem Dark Matter e tem os dois, são coisas diferentes. sim. Mas eu não sei qual deles eu tô explicando aqui, mas o que eles falam aqui, tipo assim, basicamente observando, eles falam, tá. Existe um buraco negro muito massivo no centro de toda a galáxia. E isso faz com que ela gire ali em espiral, uma galáxia em espiral. E eles falam assim, pela relatividade, deveria, no centro dessa galáxia, as estrelas ali, os sistemas deveriam girar mais rápido e mais devagar, conforme você vai se afastando do centro da galáxia. Só que o que eles perceberam é que isso não acontece. A velocidade é a mesma. Nos edges da galáxia, nas extremidades da galáxia. E aí eles acreditam que pela relatividade, pelas contas que eles fazem, isso não deveria acontecer. Deveria perder um pouco de velocidade. Aí eles falam que, não sei se é energia, eu acredito que seja energia escura, que tá dando energia pra essa parada. Eles Chama não de energia escura que a gente não sabe Eles o que não é. sabem o que é, mas eles sabem que tem algo ali que tá fazendo aquilo se movimentar naquela velocidade. E que não deveria estar lá, de acordo pelo que a gente conhece. Eu sei que eles associam o Dark Matter também ao formato das galáxias, né? Que é o que mantém as galáxias juntas também e separadas uma das outras. Eu já não lembro direito. O fato de eu falar viagem. isso é que eu vejo nos vídeos e eu não sei defender. Não sabe se é caô, se não é. Eu não sei defender pra realmente, sabe? Eu não sei se eu sei Voltando àquele assunto um pouco das Eu pirâmides. vou dar uma mijada, rapidão. Só pra... A teoria dos caras que... Não é que é alienígena. Os caras falam que eles acham que, na verdade, tinha uma civilização muito mais avançada humana do que a gente imagina que era. Tá ligado? Mas eles já eram bem avançados. A gente às vezes menospreza a capacidade dos egípcios. Pode ser, Eles tinham um entendimento... Tem uns episódios do Joe Rogan que ele conversa com os caras que são especialistas em Egito e não sei o quê. E aí é disso que eu tô tirando essas minhas referências. Não, sim. Sim, porque eu sei que existe essa discussão. E eu gosto disso, tá ligado? Eu gosto de... Eu já vi uma vez que eles explicavam que eles criaram tipo um túnel de água. Eles desviavam o rio até a pirâmide. O que eles faziam? Eles iam enchendo a pirâmide de água e usava a água para mover os blocos de andar para andar. Eles colocavam os blocos nisso, tipo, colocava numa câmara de água, fechava, abria o outro lado, aí o negócio ia subindo, tá ligado? Uhum. E aí chegava no outro andar, que eles usavam esse sistema para mover blocos muito pesados, que falavam, como é que levava esses blocos em cima na pirâmide, naquela altura, uns blocos de sei lá quantas toneladas. Aí eu já vi um lugar que explica dessa forma. Pode crer, muito interessante. É muito legal, né, a gente pensar que... A engenharia, cara. Sim, naquela época tinham engenheiros fodas no Egito. Sim, eu imagino, mano. E eu fico pensando se não existem civilizações perdidas, tá ligado? Deve Porque ter, a gente cara, tem não muita sei. história de planeta, tá ligado? E o humano já foi viável, houve tantas transformações. Eu piro nessa parada, né? E é legal, eu acho da hora discutir.